Vencedor de importantes prêmios literários e ex-correspondente da TV Globo nos Estados Unidos, nosso convidado de hoje está lançando o seu quinto romance que mistura ficção e fatos históricos. Inteiramente ambientado em 13 de março de 1964, o último dia da inocência, este que você vê aqui em minhas mãos, traz um protagonista sem nome. Numa entrevista recente, o autor disse que ele, o personagem, somos todos nós. Quem é esse personagem e quem somos todos nós? É o que eu já pergunto de cara, dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Ednei Silvestre. Um prazer recebê-lo aqui no Morning Show, nosso, como eu gosto de dizer, carinhosamente, programinha de rádio. Seja bem-vindo. Chique. Opa, programinha de rádio. Primeiro, bom dia e bom dia quem nos ouve. Eu tenho uma ligação afetiva com rádio, porque quando muito criança, aos 7 anos, eu comecei a cantar na Rádio Clube de Valença. Eu era... Que história! Era Você já contou isso? Ou isso é um furo do Morning Show? Eu normalmente não contava, porque eu teria que contar quem era o locutor. E eu não sabia se ele gostaria que eu revelasse que... Aí um dia, na redação do Globo Repórter, esse locutor de Valença, que hoje é Sérgio Chapelin, famosíssimo, olha aí, chegou à redação e comentou com todo mundo: esse aí eu conheço dos tempos de calças curtas. E aí eu pude revelar para todo mundo, e é verdade. Então eu tenho uma ligação com rádio que é afetiva, né? Parece clichê, mas é afetiva. Meu pai ouvia muito rádio e eu conheci muito de música, muito de jornalismo e notícia através de rádio. Ouvia-se muito rádio na minha casa. E muitos discos também. Que bom, que legal. Eu acho que era o veículo, né? Que transportava, que movimentava imaginações, né? O rádio, historicamente, né? Na questão da comunicação de massa, né? Tem essa importância, né? E que a gente vê agora revitalizada quando se pensava que com o advento das mídias digitais, a internet, isso fosse trazer um enfraquecimento. Pelo contrário, olha aí, o nosso rádio hoje está impregnado de imagens, você pode nos assistir acessando os nossos canais, é incrível e eu sou um apaixonado por rádio, desde menino, 16, 17 anos, já estava trabalhando na emissora da minha cidade, em Campinas. Sério? E é muito curioso ouvir. Começou depois de mim, eu sou um veterano, eu comecei aos 7. Aos 7. Ô Ednei, vamos lá, quero saber quem é esse personagem, pra gente começar o papo aqui, centrado... Ele é nós, assim. Quem é? Quem somos nós? Os nós desamparados, nós que, independentemente de qualquer coloração ideológica, quando os poderosos decidem que o dólar vai subir ou o dólar vai cair, ou que a sua poupança vai ser sequestrada, você não vai poder tirar o seu dinheiro, isso, eu estou usando grandes exemplos, mas isso nos afeta e afeta a nossa volta. Quando não nos afeta diretamente, ele afeta a vida de pessoas que nós amamos, e às vezes até aqueles que nós não amamos. Os fracassos econômicos do Brasil, que eu acompanhei, os sucessos econômicos do Brasil, alteraram vidas de milhões de brasileiros. Quando eu ainda morava nos Estados Unidos, eu vinha ao Brasil de 6 em 6 meses, e eu visitava a minha família em Valença. Pegava a estrada, a Rio-São Paulo, entrava em Piraí e no começo passava por várias favelas, vários barracos de papelão, caixote e com cobertura, quando tinha cobertura de alumínio. E aquelas pessoas descalças na rua, nas ruas de Valença, nas ruas de Barra do Piraí. A partir do Plano Real, a primeira coisa que eu percebi foi paredes de alvenaria. As pessoas continuavam pobres, mas moravam em paredes de alvenaria, ainda com o teto de alumínio, que foi trocado depois por telhas. As pessoas, vocês que são aqui da cidade grande, talvez não percebam, mas no interior, você via muita gente maltrapilha e descalça. Sim. Raramente você vê isso. Você tem sandálias de borracha. Né? Isso mudou. Acho que do momento em que você não é um maltrapilho descalço andando pela rua, isso muda a sua percepção do mundo.
você se torna mais... Desculpe, lá vem um clichê, um cidadão. Sim. Ô, Ednei, bom, começamos bem, porque você conta essa história do confisco aí da poupança para dar um exemplo palpável, né? Eu usei da premissa que você parte no livro, né? De sempre considerar que somos de alguma maneira manipulados pelo poder. Seja qual coloração que esteja no poder, né? Eu sou vítima desse confisco, perdi um Fiat 147 nesse confisco da poupança aí. Mas eu quero... E os trabalhos. E os trabalhos, exato. Eu era freelancer na época, desculpe interromper você, mas assim, eu era freelancer. Os jovens não sabem o que é isso. Você vai receber o seu cachê 15 a 30 dias fora o mês. Fora o Os mês, jovens exato. sabem, é o Freela. É o Freela tá sempre esperando aquele negócio cair, nunca cai, né? Pois é. Acontece Pois é, e muito. quando você tem os 30 dias fora o mês, vai cair, e aí você tem uma inflação galopante. Você tinha uma Fiat, perdeu a Fiat. Entendi. Eu tive um Chevette Um chevetinho. roubado. Aí quando eu recebi o seguro, não dava para comprar nada. Absolutamente nada. Eu já detestava o Chevette. Francamente, eu dei graças a Deus que eu tivesse sido roubado. Mas aí falei, mas não assim, senhor. Não, senhor, pelo menos me deixe nem uma bicicleta, O meu cara. Fiatzinho 147, Esse era um bom eu carro. vendi para comprar o melhorzinho, o dinheiro estava exatamente na poupança para não perder, e aí quando aconteceu tudo. Mas eu quero te passar a bola agora para falar sobre a tua maneira de escrever, né? De alguma forma, uma praxe nos seus livros, você beber em fontes históricas e construir uma história ali que se integra àquelas fontes históricas, uma história ficcional, né? Quanto desse jeito de escrever, desse modus operandi, digamos assim, se deve ao fato de você ser repórter, ser jornalista? Até porque a história desse livro conta só do menino iniciante no jornalismo. Ele é meu primeiro jornalista, não é engraçado? Então. Nunca tive um protagonista jornalista. Sim, com certeza. Eu sou jornalista, eu gosto de ser jornalista, eu tenho prazer, ontem me lembrei da palavra certa, eu tenho prazer na camaradagem que a gente tem na redação. E tem um capítulo em que eu falo uma coisa que nós sabemos que na redação, sabe-se muito mais do que jamais será publicado. Até porque, sem as provas, você não pode contar, por exemplo, que hoje eu posso falar de uma história que todo mundo sabe, que o Jango era um homem, como se dizia, mulherengo. E entre outras namoradas, vamos falar elegantemente, ele tinha uma vedete que era belíssima na época, ou, é melhor assim, jornalisticamente, disse que ele teria uma amante Condicional se chamava, salva. Angelita Martinez. Eu fui procurar as fotos. Era um avião. Era uma beldade. Era espetacular. E eles teriam esse ninho de amor em um bairro discreto do Rio de Janeiro. Acontece que eu fui vizinho de uma beldade que tinha um namorado que era um político muito poderoso, que visitava essa beldade no prédio que o discretíssimo prédio na Fonte da Saudade. O prédio não existe mais, é um prédio de 3 andares, ela ocupava o último andar. Ela sabe que eu estou falando dela. E aí eu transferi para o João Goulart esse apartamento e coloquei essa namorada nesse lugar. Essas misturas muito menos dramáticas, né? Porque é uma situação amorosa, situação erótica. Eu gosto porque situa muito quem lê. E quando eu falo, eu uso muito o sequestro da poupança, você usa uma outra palavra. Confisco. Confisco, Eu não consigo lembrar dessa palavra confisco, porque me lembra sempre algo criminoso. Mas foi. Foi. Pois é, oficialmente não foi criminoso. Mas quantas pessoas morreram, né? Quantas vidas foram destruídas por uma penada? Ednei,
Primeiro que eu devo dizer que eu tô achando que a gente está um nojo hoje com esse convidado muito chique aqui, luxo, sabe? Fefito. Um luxo. Que é isso? Ei, Zenei, eu sou muito seu fã, já li Se Eu Fechar os Olhos Agora 2 vezes só, o seu livro, assim. Eu adoro a sua prosa, mas sua prosa é muito rica em recuperação histórica mesmo, em contextualização histórica. Que, como jornalista também sou apaixonado por história, mas imagino que colocar isso dentro de ambiente ficcional é muito mais difícil. A gente gosta dessas anedotas. Você falou da Vedete, estava lembrando aqui da Virginia Alane e do Getúlio Vargas e tal. Mas eu queria saber dizer você, como é que você faz esse preparo histórico para inserir na ficção? E aí, é óbvio, eu preciso também te perguntar o que você achou da adaptação do Se Eu Fechar os Olhos Agora, feita pela TV Globo, que virou seriado. Falo primeiro da adaptação? Do que você preferir. Eu pesquiso, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou percebendo que eu preciso contextualizar, eu preciso dar o tal do embasamento. Quando eu estava escrevendo Se Eu Fechar os Olhos Agora, começou a aparecer em torno dos meninos, a primeira coisa que apareceu em torno dos meninos foi Yuri Gagarin. O primeiro homem, o cosmonauta que eu chamei de astronauta, porque achei que cosmonauta ia ficar complicado. O cosmonauta que deu a volta em torno da Terra. Sim. O que isso faz com a cabeça de dois meninos no interior que sequer tinham televisão? Porque, ademais, não havia televisão em Valença até 1960, não sei quanto. A TV era uma coisa cara. Então, havia naquela época uma efervescência. Não apenas cultural, mas efervescência política. E havia ídolos dos dois lados. Por exemplo, havia Fidel Castro, que representava uma grande esperança de transformação de países pobres, e havia Kennedy, que embora fosse Yankee vai para casa, Yankee go home e tal, ele era a face mais cordial do capitalismo americano. Tinha a criação de vários órgãos internacionais para ajudar populações pobres, e havia uma grande figura no Vaticano. O Vaticano, que vinha sempre com aqueles príncipes da igreja, de repente tinha um filho de camponês, o João 23, que virou a igreja novamente para os pobres. Então, essa contextualização, por mais que eu tire na hora que eu vou editando o livro, acho que ajuda a situar quem lê. Tem um momento no Se Eu Fechar os Olhos Agora, que não está na minissérie, em que o professor fala do Brasil. O Brasil tem 60 milhões de habitantes, o que está acontecendo, as eleições, pela primeira vez na história. Aí eu situo, pela primeira vez na história, tivemos um presidente democraticamente eleito, Juscelino Kubitschek, sucedido por outro democraticamente eleito, que é um professor, Jânio Quadros e tal e tal. Essa parte não ficou na minissérie, não houve como. Houve também uma outra parte que não coube na minissérie, que é o momento em que os meninos vão ao cinema e veem um filme proibido. Uhum. E que é a primeira vez que o Eduardo tem uma ereção, vendo a Anitta... Olha que primeira, né? Vendo a Anitta Ekberg, né? Ele sente vontade de encostar o rosto no meio daquelas montanhas. Se vai descer ou ver seu livro na TV? Se eu gostei? Sim, vai e desceu. Se você gostou do resultado final também. Completamente. Eu pensei assim, gente... Jorge Amado foi adaptado para a TV. Eu fiquei muito contente. O Ricardo, que adaptou Ricardo Linhares, o Ricardo gostava muito, ele já conhecia o livro, ele gostava muito da relação dos meninos, da amizade entre os meninos e da proteção que o velho professor, que é a vítima de torturas do Getúlio Vargas, tentava dar a eles. Tem um momento na minissérie, momento tirado do livro, em que ele percebe que os meninos estão entrando nessa parte sombria do mundo. E ele sabe que não pode evitar. Com o nosso entrevistado de hoje, ele, escritor e jornalista Ednei Silvestre, que lança o seu 5º romance, esse que você vê aqui em minhas mãos, O Último Dia da Inocência, pela editora Record. Ednei, vamos fazer aqui, quando soube um pouco da história, que ela se passa em 24 horas, fui lembrar lá do clássico do James Joyce, né? Ulisses. Que comparação. E agora?
Você sabe, eu às vezes tenho a impressão que James... Mas você sabe que eu já tentei ler umas 500 vezes. danado aquele livro, É difícil, eu não consigo, eu empaco nele, não vou adiante, mas tô falando isso porque a história também, que é baseada... Mas a dele se passa 24 horas mesmo. Mesmo. A minha não, é menos ainda. E a dele é baseada no clássico, né? Odisseia do Homero, né? E fala do Odisseu voltando lá da Guerra de Troia pra Ítaca e tal. Tem todo esse preâmbulo ali, né? No teu, também é nesse período, é um período curto, né? Ele começa de manhã, Onde? no Instituto Médico Legal. Sim. Na verdade, começa, a página anterior, começa com um acidente que mata a família, que dizima a família dele. Um tempo antes, mais de uma década 17 antes. anos 17 anos antes, né? E aí quando mais. volta, ele está no Instituto Médico Legal em busca de uma reportagem que possa lhe dar trabalho e sobrevivência, e ele só está no Instituto Médico Legal porque naquele dia os bons repórteres, os jornalistas com algum prestígio estavam a caminho do comício do Jango ou em frente ao prédio do Jango. Do comício da Central, você fala. Do comício da Avenida Central. Perdão, Avenida não. Comício da Central do Brasil. E como... Aí Sobrou ele, né? Sobrou ele. Ele vai parar no Instituto Médico Legal, que é, como ele diz num certo momento, é o último degrau da profissão, você fazer polícia e fazer cadáver. E aí fica lá procurando, abrindo gavetas, olhando os mortos congelados em busca de alguma história. Ele não sabe nem por onde começar, até que surge uma boa alma, talvez. Quem sabe? Quem sabe, hein? E essa pessoa, que é um jornalista experiente, um fotógrafo, Amarantes, que se apresenta como Amarantes, diz para ele, abre a gaveta e tal, vê quem é. Aí ele abre uma gaveta, tem uma moça morta, uma figura lamentável, espancada pelo cafetão, etc, etc, até que esse experiente diz para ele, dá uma indicação para ele, olha que pessoa aparentemente, que alma boa. Ai, tô muito desconfiada desse cara. Será? Não sei, tô ficando meio desconfiada dele. Talvez ele seja uma pessoa boa mesmo. Ednei, a história ela é retratada num ano de muita tensão, né, da política brasileira, 1964, que mudou os rumos completamente do país. Eu queria saber quantos anos você tinha na época, como que você lembra daquela época e qual o paralelo que dá para traçar com os dias de hoje. Naquela época eu tinha 14 anos e era secundarista. E eu vinha de Valença, onde a política ecoava muito longemente. Né? Havia uma troca frequente dos donos do poder em Valença. A cada eleição entravam daqueles poderosos. Eu não entendia nada, eu como ele, eu não entendia nada de política. E fui num colégio secundarista, em que havia muitos ativistas, em 64, mas aquela agitação de 64 não começou em 64. Né? Ela já veio de antes. Tivemos um presidente, um professor, que representou uma grande esperança para o Brasil, que era o Jânio Quadros, era um homem culto, informado, e que prometia varrer. O símbolo dele era uma vassourinha. Menina, ela parece uma criança. Essa é uma Na verdade, história eu tenho viva. 80 anos. Você está muito bem. É a Dermato, Eu não beijo, me querida. lembro direito como era, mas era uma coisa, varre, vassourinha. Arquivos da Jovem Pan. Arquivos da Jovem Pan, pode procurar. E esse homem entrou prometendo livrar o Brasil da inflação que tinha estourado com o Juscelino Kubitschek, mal sabíamos nós o que aconteceu com o Sarney, e mudar, né, toda essa viciada velha política do Brasil. Então, 64 já foram reflexos. E o homem que estava na presidência, João Goulart, só estava na presidência porque, no estranho sistema do Brasil na época, o vice podia ser de um partido e o candidato à presidência de outro. O Jânio e o Jango não eram aliados. E o Jânio simplesmente deu tchau em Brasília, dizem que por várias razões, inclusive porque eu tinha bebido um pouco, ou porque queria, ao sair, que o trouxessem de volta com plenos poderes. Né?
Não aconteceu. E aí entrou o João Goulart, que estava na China, mais uma prova que ele era comunista e que estavam querendo enfiar um país no comunismo. Uma grande, eu não lembro se era uma grande Cuba, enfim, tinha uma coisa assim, porque Cuba era uma grande ameaça. Né? Cuba tinha expulsado os americanos, tinha fechado os cassinos, as boates, enfim. E aí o João Goulart, que era um estancieiro, ele era um grande proprietário de terras, gado. Esse homem é empurrado pela esquerda para fazer uma reforma agrária, para nacionalizar, não que não fosse parte do programa do então partido PTB. Né? Ele pertencia ao PTB. E aí está ele lá sendo empurrado, tendo um inimigo próximo na família, que era o Brizola, que queria o poder, tendo no Nordeste um grande líder, um homem extraordinário, que era o Arraes. Então ele estava muito fragilizado. E aí ele ele se entrega ao sacrifício ao fazer um grande comício que mostra para todos as intenções comunistoides do presidente nesse comício da Central. Sim. O que talvez tenhamos paralelos é que no Brasil, nesse momento, temos uma divisão, né? um confronto entre, aspas, esquerda, aspas, direita. Mas aquela situação era muito peculiar, a situação do João Goulart. Vamos lá. Me parece, desculpe, inescapável. Sim. Foi golpe? Claro que foi golpe. Você sofreu com a ditadura? Algum amigo seu próximo sofreu com a ditadura? Claro, sofremos todos, assim. Para mim foi um pouco mais difícil, porque eu tentava trabalhar e vinha de uma escola dita de esquerda, né? O que tornava um pouco mais difícil. Havia pessoas... Toda vez que eu falar de esquerda, vejam com aspas, né? Porque muitos daqueles foram considerados esquerdistas, comunistas, eram humanistas, que é como eu me considero. Eu tenho uma amiga querida que dizia, você essa coisa, sou comunista, esquerdista, mas eu não sou comunista, eu sou humanista, né? O que eu, quando vejo pessoas dormindo embaixo de uma marquise, ou alguém me pede um prato de comida, isso me insulta e me dá uma tristeza profunda. Mas, e o doido dessa história toda de ter esse sentimento humanista que você se refere é observar que todos os países comunistas não tiveram esse sentimento humanista e dizimaram populações, né? É um paradoxo com relação a uma visão de mundo, né, que se tem. E a gente tem que buscar o entendimento em algo que é muito contraditório em si. Né? Muitas vezes. Gente, o nosso tempo está infelizmente acabando. Rapidinho, mesmo? Paulinha. Não, o Ednei falou com tanto amor sobre ser jornalista, né? Esse ofício do jornalismo. E hoje o jornalismo está sob ataque, né? A extrema imprensa. Sempre. E, enfim, vários órgãos de imprensa sendo apedrejados, enfim. O que você pensa sobre isso? Nós somos os malucos que gritam, o rei está nu, o rei está nu. E o rei, em vez de demitir seus assessores que deixaram ele pelado no meio da rua, ele manda cortar nossas cabeças ou nos amordaçar. Ednei Silvestre, cara, que papo incrível, eu adorei aqui essa conversa com você, conhecê-lo pessoalmente, já o admirava como repórter, como jornalista, tô fissurado para conhecer essa história a fundo, como eu imagino que grande parte dos nossos espectadores e ouvintes também. Ednei Silvestre lançando hoje, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na histórica livraria Martins Fontes, O Último Dia da Inocência, muito mais a história completa desse pouco que falamos aqui nesses minutos de papo com o Já estamos Ednei. Acabando? Acabamos, Que Ednei. pena. Muito obrigado, Obrigado, viu? muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Tá aqui o lançamento, acontece hoje, como eu disse, na Martins Fontes da Avenida Paulista, O Último Dia da Inocência, novo livro de Ednei Silvestre.